Primeiro, eu acho que a gente tem um estigma de que o mineiro é muito tradicional, muito reservado, e que talvez a gente pudesse ter empresas muito conservadoras. Sim. Eu, particularmente, acredito que não é bem assim. Eu acho que Minas Gerais é um celeiro de empresas inovadoras, competitivas. A gente tem exemplos de grandes empresas, líderes em seus mercados, que foram, como eu falei, inovadoras na sua fase de lançamento. E Minas Gerais, eu acredito que está dentro, né, das boas práticas da gestão. Então, os mineiros, por mais tradicionalistas que sejamos, por mais que tenhamos muitas empresas familiares, essas empresas não deixam, não ficam para trás, né, de nenhum outro lugar no país. Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso tão querido programa TBT. Hoje, claro, nós temos uma pessoa super especial que a gente trouxe e que a gente fica tão feliz quando as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, aceitam o nosso convite, né? E hoje foi mais um feliz caso desses. Olha, a gente vive hoje numa época e numa era, não que era diferente antes, mas hoje a informação, ela é primordial. Quem não tem a informação certa, precisa e no momento certo e de uma maneira com uma qualidade muito boa, acaba não que se perca, mas acaba ficando às escuras e fazendo coisas que às vezes não era o desejo mesmo. A informação, ela é o nosso grande escudo. Ela também pode ser a nossa grande arma de defesa, mas ela é o que molda a sociedade, o que molda o pensamento e o que molda a estratégia de vida, seja ela pessoal ou empresarial. Hoje nós temos uma pessoa aqui que entende tudo sobre como captar essa informação e como fazer com que as pessoas e as indústrias utilizem da maior qualidade que a informação pode dar para a gente. Nós temos hoje aqui conosco Matheus Lemos. Ele é sócio fundador do Instituto Olhar. O Instituto Olhar é um instituto que dá para as empresas, para os acadêmicos, aquela visão do mercado, aquela visão de o que fazer, como fazer, para que a sua empresa, para que o seu negócio, para que o seu empreendimento pessoal possa prosperar de uma forma profícua e de uma forma que vá tanto beneficiar a você e a sociedade como um todo. Não é isso, Matheus? Boa tarde, Rafael, tudo bem? É isso mesmo. Eu acho que a informação hoje é um recurso extremamente importante para que as empresas, até mesmo para que os empreendedores, governo e todas as entidades governamentais ou não governamentais possam traçar as estratégias para alcançar os seus objetivos. A gente costuma dizer que a gente vive na era da informação e a informação é o grande diferencial no nosso momento atual. O Instituto Olhar, ele contribui com o nosso Belo Horizonte, com Minas Gerais, com o Brasil. De que maneira? Como que funciona o Instituto? Rafael, são 18 anos já de serviços prestados à comunidade. Né? Dentre a comunidade, a gente está falando de órgãos governamentais, ONGs,
pesquisadores acadêmicos, né, que desenvolvem projetos de pesquisa aí com alto rigor metodológico, e empresas que também estão interessadas em conhecer melhor o seu público-alvo, o seu mercado, compreender a concorrência. A gente acredita que a contribuição que a gente dá a esse mercado é justamente auxiliar essas empresas a conseguir aumentar o seu nível de assertividade nas suas decisões, o nível de compreensão do cenário, do ambiente em que elas estão inseridas, para que elas possam cumprir suas missões organizacionais com maior êxito. Né? Além disso, a gente tem também alguns trabalhos dos quais a gente se orgulha muito, que são trabalhos desenvolvidos que podem trazer uma contribuição social, né? Eu acho muito importante a gente falar, nós tivemos recentemente aí na pandemia um projeto que foi muito interessante, que a gente chamou de termômetro da crise. Então, durante uns 4 ou 5 meses ali na primeira onda do Covid, a gente desenvolveu pesquisas acompanhando semanalmente como que estava a temperatura, né, da sociedade em relação ao medo, em relação à adesão às medidas de distanciamento social, em relação à disponibilidade para poder fazer o lockdown, né? Nossa, é interessantíssimo, né? Porque a gente fica pensando assim que essa medição é feita somente pelo governo, e a gente não entende muito bem como que acontece, né? E, na verdade, nós temos aí institutos que nem o Instituto Olhar, né? Que ajudam, mais que ajudam, né? Fazem essa medição, e essa medição, você acha que ela realmente bate com a realidade de uma forma efetiva? Acredito que sim, fizemos um trabalho muito legal em nível nacional e também municipal aqui em Belo Horizonte. Os resultados foram bastante interessantes. A gente fez uma parceria com o Estado de Minas, que divulgou essas pesquisas e que, por um bom tempo, utilizou eles como a principal referência, né, sobre como a população estava enxergando aquele momento muito turbulento e único para nós. Porque as nossas gerações, né, que estão aí, praticamente ninguém passou por outra pandemia. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, e foi um trabalho muito interessante do qual a gente tem muito orgulho. E é interessante também pensar no sentido de vocês prospectam aquela informação, a informação é divulgada e o público, quando recebe a informação divulgada, ele reage de uma forma que você acha que agrega para a saúde, para o andar das coisas, ou você acha que a pessoa fica mais receosa e retrai mais nesse sentido? Eu acho que a informação, especificamente falando sobre esse projeto, ela acho que servia de uma certa forma para confortar as pessoas. As pessoas estavam muito inseguras, isoladas umas das outras, às vezes, por mais que a gente tenha as tecnologias hoje, as mídias sociais, a gente não estava tão próximo assim do outro, e eu acho que quando a gente recebe um estudo desse, a gente consegue se enxergar e a partir daí verificar se a nossa posição está extrema ou não, e muitas vezes isso pode nos ajudar até mesmo a corrigir nossas posturas, né? Então serve como uma baliza para a vivência, né, daquele momento, qualquer ele que seja. Perfeito. Você acha que as empresas e os órgãos governamentais, né, claro, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eles procuram esse tipo de serviço ou vai mesmo na marra, assim? Porque eu particularmente tenho essa visão que as empresas, elas vão testar já fazendo, né, ao invés de ter antes uma informação prévia de como é o mercado e tudo. Você acha que a gente tem essa cultura hoje? Tem 2 pontos que você falou que é interessante. Primeiro, eu acho que a gente tem um estigma de que o mineiro é muito tradicional, muito reservado, e que talvez a gente pudesse ter empresas muito conservadoras. Sim. Eu, particularmente, acredito que não é bem assim. Eu acho que Minas Gerais é um celeiro de empresas inovadoras, competitivas. A gente tem exemplos de grandes empresas, líderes em seus mercados, que foram, como eu falei, inovadoras na sua fase de lançamento. E Minas Gerais, eu acredito que
está dentro, né, das boas práticas da gestão. Então, os mineiros, por mais tradicionalistas que sejamos, por mais que tenhamos muitas empresas familiares, essas empresas não deixam, não ficam para trás, né, de nenhum outro lugar no país, né? Agora, obviamente, essa coisa do fazer, né, e aprender fazendo é uma coisa que está muito em crescimento devido ao que a gente chama hoje dos métodos ágeis, né? As startups, elas começam já com, vamos desenvolver um MVP e daí a gente... Explica para nós o que é MVP. MVP é a sigla em inglês, né? Mas em português é o mínimo produto viável, né? O mínimo viável product. Então, o MVP ele é uma espécie de uma versão inicial, né, do seu produto, do seu serviço, às vezes do seu aplicativo. Então, como se fosse um protótipo. Um protótipo, perfeito. E essas empresas tecnológicas, inovadoras, que estão aí nesse cenário das startups, hoje elas trabalham dessa forma, desenvolvem um propósito e eles vão logo já desenvolvendo ali um protótipo que vai ser testado no mercado e a partir desse teste eles fazem a avaliação e os ajustes. Então há um certo engano nesse sentido, porque muitas vezes esses jovens empreendedores acreditam que eles podem aprender errando. E é muito mais fácil você aprender analisando o seu mercado do que batendo com a cara na parede. Então, aí sim a gente tem uma nova cultura que vem desenvolvendo essa cultura do faça e depois avalie. E a nossa postura, particularmente no Instituto Olhar, eu também, nos meus projetos de consultoria, né, de mentoria que a gente faz, a gente diz, tudo bem, pode desenvolver os seus métodos ágeis, vamos sim fazer um MVP, vamos validar no mercado, mas nada disso impede que o nosso plano de negócio seja baseado em dados, seja fundamentado numa visão do mercado. E para isso entra toda a parte de inteligência e de pesquisa de marketing, né? Que eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente precisa aprender, né, como empreendedor e como até consumidor mesmo, né? Você pode colocar um produto no mercado de pronto, mas uma pesquisa prévia é bom para todos os aspectos, né? Até quando você vai comprar alguma coisa, se você vai lá no computador e vê lá o que eles falam do produto, né? Isso é uma forma de se informar, né? E isso é uma coisa muito necessária que a gente tem que aprender a fazer mais, né, Matheus? Eu acho que é isso. É verdade. E eu acho, Rafael, que você tinha perguntado da contribuição, né, do Instituto Olhar, eu acho que a gente contribui também ajudando as empresas a desenvolver produtos melhores para o mercado, né? Então, um dos tipos de pesquisa que a gente faz com muita frequência é o tipo justamente de pesquisa para teste, avaliação, né, e modelagem de um novo produto. Então, quando a gente tem a oportunidade de avaliar qual é a demanda, qual é o desejo, quais são as dores do cliente, daquele mercado, para que a gente possa projetar, né, modelar esse produto, eu acredito que a gente consiga entregar de uma forma mais assertiva, eficiente, né, e trazendo resultados positivos para todo o ecossistema, né? Consumidores, empresas, sociedade, meio ambiente. Eu acredito muito nisso e é o que a gente desenvolve no Instituto Olhar, uma forma de fazer com que as organizações consigam tomar decisões mais assertivas. Você acha que você também é professor, né? Sim. Então você acha que as pessoas, os consumidores hoje em dia, eles têm essa consciência de que os produtos têm tanto valor agregado no sentido humano, assim, que as pessoas... Você acha que as pessoas sabem que os produtos chegam depois de um enorme trabalho intelectual que tem por trás? Ou você acha que as pessoas acham que os produtos simplesmente brotam? Brotam ali, né? Eu acredito que os consumidores não fazem essa reflexão tão profunda. Falando aí dos consumidores médios, né? De um modo geral, eles não fazem essa reflexão tão profunda.
A gente faz muitas pesquisas, né, em profundidade com os clientes e a gente nota que eles estão ali mais preocupados em satisfazer as suas necessidades, legitimamente preocupados com isso, porque é dali que vem o incômodo deles e a motivação para uma compra, para buscar esse produto. Então, eles estão mais preocupados em encontrar uma solução que atenda às necessidades deles e talvez não tenham, não façam uma imagem, né, ou não tenham uma ideia de todo o trabalho que foi desenvolvido anteriormente para que aquele produto possa chegar naquele formato, com aquela embalagem, naquele tamanho, né, com aqueles dizeres, né? Então, é um trabalho técnico de onde participam psicólogos, profissionais de marketing, publicitários, né? Todos eles ali motivados para desenvolver a melhor oferta para o consumidor final. Eu acho interessante isso porque, igual quando, por exemplo, no mundo do direito, né, se fala muito de direitos constitucionais, por exemplo, mas ninguém fala de deveres constitucionais, por exemplo. Né? Então, eu vejo assim, que para o desenvolvimento do Brasil mesmo e das indústrias, tanto belo-horizontinas, mineiras e brasileiras, as indústrias e os empresários, os empreendedores, eles têm que ter essa consciência, mas também o receptáculo ali daquele produto que é o consumidor tem que ter a consciência de quanto que é investido no todo o pensamento para satisfazer a necessidade dele, né? Porque senão a gente não tem uma troca equânime e as pessoas nunca vão valorizar de verdade o esforço que se faz para ter um produto legitimamente bom e quanto que as empresas são importantes na vida das pessoas, né? É interessante essa colocação, né? O que a gente nota é que existe uma evolução desse sistema capitalista que a gente vive hoje, a sociedade do consumo, né? Como a principal mola propulsora aí da nossa economia. Hoje a gente vive uma economia de mercado, né? E o que a gente nota é que essa evolução de consciência, ela não para. Então, a gente nota que, inicialmente, os consumidores, no início ali desse mercado, ali na Revolução Industrial e tudo mais, os consumidores estavam muito voltados para a satisfação das suas necessidades básicas. Ainda, naquele momento, a maior preocupação era a sobrevivência. Na medida em que a economia cresce, o mercado amadurece e amplia a concorrência e a gente tem uma oferta maior do que a demanda, os consumidores eles passam a assumir o poder na relação com as empresas. E nesse momento eles começam a exigir mais do que a funcionalidade básica dos produtos. Eles já compram a simbologia, eles já compram a experiência de uso. Que é estético. O significado, né? O produto passa a assumir uma questão de expressão social, de expressão do meu estilo de vida, da minha classe, de quem sou eu, né? E ainda nesse momento a gente tem um consumidor médio, falando do consumidor em geral, muito egocêntrico, preocupado muito com ele mesmo, individualista, né? Mais recentemente, principalmente aí a partir da década de 90 do século passado, a gente começa a ver a preocupação ambiental, né? Então, essa discussão começa na sociedade de um modo geral, mas atinge também os comportamentos de consumo. Então, a gente começa a notar que os consumidores se engajam cada vez mais com as empresas que preservam o meio ambiente. Isso leva a uma certa exigência para que as organizações também se tornem, vamos dizer, sustentáveis. A gente começa a ver não só uma preocupação ambiental, mas agora a gente já vê também uma preocupação social, né, com a questão das minorias. E cada vez mais a gente percebe que as organizações precisam absorver essas preocupações da sociedade para que elas possam atingir seus objetivos. Talvez mais para frente
a gente tenha um consumidor que também se preocupe ali especificamente com a empresa, Em né? absorver o que a empresa precisa para dar para ela o que ela precisa ter, né? E nesse sentido, hoje a gente tem um tema que está em discussão e efervescente ainda, que é o tema da cocriação de valor, né? Que é o entendimento de que o consumidor, na interação com o produto, com o serviço ou com a empresa, ele também é um agente de criação de valor. A gente antes entendia que a empresa já vendia o valor para o cliente, ele entregava um pacote de valor que era aquele produto, aquele serviço. Agora a gente está entendendo que o valor realmente, vamos dizer assim, que o consumidor experimenta, né, os benefícios que ele goza ao comprar um produto, ao se relacionar com a empresa, também depende da atuação dele. Então, Quer dizer, ele ressignifica a todo momento aquela experiência do produto, né? exatamente. O que as empresas estão fazendo ao perceber isso? Percebendo que quem atribui valor ao produto é o consumidor, cada vez mais elas ficam atentas a como o consumidor utiliza, como ele percebe, como ele valoriza aquele produto, para que eles possam absorver aqueles elementos numa remodelagem do produto, visando com que ele possa se vender, né, e atrair outros consumidores que se encaixem mais ou menos naquele perfil. Então é um processo muito interessante em que o consumidor passa a fazer parte do processo de criação da proposta de valor que está sendo oferecida a ele. É bastante interessante. Sensacional isso, né? Porque aí a gente tem a consciência de que o produto, na verdade, é feito para nós, mas que a gente também faz o produto que a gente quer, daquele produto que já está pronto em seu formato físico, mas não em seu formato intelectual, né? Perfeito, perfeito. É impressionante isso e acho que a gente tem que tomar consciência disso o mais rápido possível, né? Porque aí a economia fica muito mais significativa para nós e perto de nós, né? E a gente consegue prosperar muito mais dessa maneira, né? Com certeza. Agora, para uma pessoa que está lá querendo empreender, criar seu negócio, está lá no começo, não sei, querendo fazer uma fábrica de biquíni, alguma coisa, né, que ela pode começar ali em casa e tudo. Qual é uma dica que você daria para essa pessoa que está querendo começar, que tem dúvida, que não sabe o que fazer direito? Qual é uma dica primeva que você daria para essa pessoa? Assim, eu acredito que essa pessoa precisa realmente buscar conhecer o mercado. Ou seja, eu acho que ela precisa seguir a sua intuição, né? Porque os negócios, os empreendimentos, eles surgem de uma motivação pessoal, né? E geralmente a pessoa tem uma intuição, ela acredita naquilo, mas eu acredito que ele precise validar isso no mercado. Então, dependendo do tamanho do empreendimento, for um empreendimento pequeno, obviamente ele pode fazer pesquisas na internet, ele pode conversar com o público, ele diretamente, né, ou ela diretamente com o público ao qual ela quer atender, né? Ela pode analisar a concorrência, verificar o que outras empresas que atuam no mercado estão fazendo, e tudo isso vai ser extremamente útil para que ela possa modelar o negócio, né? Agora, para empresas de maior porte, empreendimentos que já surgem com um porte maior e com uma pretensão de alcançar um resultado mais rápido, naturalmente é importante que se empreenda pesquisas realmente bem fundamentadas, com rigor metodológico. A gente precisa diferenciar o que é uma enquete do que é uma pesquisa. É muito engraçado porque quando você pega uma enquete, ela é muito parecida com uma pesquisa, porque é um relatório cheio de gráficos e informações igualzinho um relatório de pesquisa. Mas o que diferencia uma pesquisa científica fundamentada de uma pesquisa que não tem esse valor é justamente o método, a forma, o rigor como ela foi realizada. Então, eu costumo dizer,
A primeira página de uma pesquisa que você precisa abrir é a metodologia. Você precisa saber como aquela pesquisa foi realizada para que a partir daí você possa interpretar o resultado dela. Se você já vai direto para os gráficos, para os resultados, você não é capaz de interpretar, porque você não sabe quem foi entrevistado, você não sabe quando aconteceram aquelas entrevistas, você não sabe quantas pessoas foram entrevistadas, se a pesquisa tem margem de erro, se não tem. Então, você não consegue saber a extensão, a validade, né, a confiabilidade daquelas informações que você está utilizando. É inválida, né, se você não sabe qual é a metodologia. E aí você pode estar se baseando, vamos dizer, numa bússola quebrada. Né? A bússola está quebrada, ela está dizendo que o norte é ali e, na verdade, o norte é para lá. Então, nesse caso, eu prefiro nem usar. Entendi. Gente, isso eu acho que é basilar aqui para a gente entender hoje. Que se você quer crescer tanto num negócio, do empreendimento ou com qualquer coisa, até da sua vida mesmo, né? Nós precisamos nos ater à metodologia. Com método, a gente chega a qualquer lugar que a gente quiser. E chegar nesse lugar depende da rota, depende de como que a gente vai planejar aquele caminhar. E o planejamento do caminhar faz com que as coisas fiquem menos penosas e até bem agradáveis, né, Matheus? Com certeza. A pesquisa, ela também ajuda o empreendedor a diminuir essas incertezas, a insegurança, né? A gente comenta que a gente está vivendo um momento de crise, incertezas enormes, mas se você tem informações sólidas, fundamentadas, que te mostram que existe um caminho, que existe um mercado, que aquela situação é momentânea, é um contexto situacional, né? Naturalmente você consegue ter até mais tranquilidade para atravessar aquela crise do que alguém que está passando por uma tempestade às cegas. Né? Então é fundamental que a gente tenha informação. Me perguntam muito sobre, falam assim, mas a gente está na era da informação. Então todo mundo tem informação, a informação está disponível em todo lugar. Mas a qualidade, né? Então a primeira coisa é essa, a qualidade da informação, né, a confiabilidade da informação é fundamental para que a gente possa saber se podemos usar ou não. O outro ponto que eu costumo dizer é que na era da informação, o que traz o diferencial, o que gera a vantagem competitiva, né, é justamente a assimetria de informação. Isso vem lá da teoria dos jogos. Né? Se você tem uma informação que o seu oponente, né, não tem, aí no caso a concorrência não tem, você consegue traçar estratégias de uma forma mais assertiva, encontrando oportunidades, desviando de ameaças que muitas vezes o seu concorrente não vai conseguir antecipar. E aí, nesse momento, é que você consegue ter o diferencial. Por isso mesmo a gente diz que pesquisa é fundamental, porque a pesquisa de dados primários, ela vai te dar a informação que só você tem, que não está disponível no site, que você não acha no IBGE ou que você não vai achar num jornal, numa revista ou num portal. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente se munir de informações qualificadas e aquelas informações específicas que só você tem que vão te ajudar a enxergar o que os outros não estão enxergando. Maravilhoso, porque, olha só, então vamos entender isso agora. Na verdade, a gente quer ser mais do que ter, mas se o que nós tivermos for informação, esse ter é muitíssimo valioso para que a gente consiga o que a gente quer. E o que a gente quer é crescer e fazer o nosso entorno crescer. E eu gostaria de agradecer demais ao Matheus Lemos aqui hoje, que deu uma aula para a gente de como crescer com a pesquisa e quão valiosa é essa pesquisa na nossa vida. Muitíssimo obrigado, viu, Matheus? Obrigado, Rafael. Agradeço aí a todos da equipe, né, do time. Parabéns pela iniciativa do trabalho. Estamos aí à disposição. Precisando é só chamar.
Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês, meus queridos. Até mais. Aí, garoto, ó.